que aí fica salvo, né, para os colegas. Então, a gente está com a tentativa da Sayuri, né? Aí aqui caiu no mesmo problema que a gente vai ver também na tentativa do Israel, né? Ele colocou duas variáveis também, igual a Sayuri fez aqui. Tinham erros em parte da declaração, tá? Que não... na parte de baixo aqui, né? Nesse Y e J, essa parte faltante aqui não é tão problemática, tá? Ficou faltando índice aqui, ou ficou faltando dizer a indexação de índices a conjuntos aqui, não é tão problemático, tá? Mas ficar faltando índice de alguma natureza, então, por exemplo, aqui ela declarou como com um único índice, né? Mas faria mais sentido ter 2 índices, ou 3 índices, ou 4 índices. Aí sim haveria mais chance de ser penalizado aqui, porque com um único índice, a variável dela não daria conta do problema como um todo, né? Então, haveriam erros na premissa que ela adotou, então, a princípio, ela estaria resolvendo outro problema que não foi esse, tá? É o que acontece no caso da variável x e j dela. Aqui, ela está resolvendo um problema em que eu teria pedido uma quantidade específica de itens a serem produzidos de cada produto, né? Então, por exemplo, haveria a necessidade explícita no enunciado que o produto 2, que o produto 1, né, exigiria uma produção de 5 itens, né? O 2 de 3 itens, ou o 3 de 10 itens, o 4 de 20 itens e o 5 de 7 itens, por exemplo. Então, isso não está claro naquele enunciado, né? Ele não pede isso, né? Ele só pede para você alocar, né? Ele às vezes chama de produto, às vezes de tarefa. Eu acho que para a coisa ficar mais clara para vocês, eu acho melhor adotar, né? Não que esteja errado dela aqui produtos, porque está escrito lá, mas para a coisa fazer mais sentido, fica mais fácil tratar como tarefas, tá? Então, se forem tarefas, faz mais sentido ser uma só, né? Então, é uma tarefa só. Eu tenho a tarefa 1, ela é uma atividade única, né? Eu não tenho múltiplas tarefas. Então, eu tenho 5 tarefas, né? E cada tarefa tem que ser executada, né? E não cada tarefa precisa de 5 atividades, né? A 1 precisaria de 5 atividades, ou a 2 de 10 atividades, como a gente estava tratando como produto. Como produto gera essa ambiguidade, tá? Então, se for como tarefas, fica mais fácil. Então, eu tenho as tarefas de 1 a 5. E as tarefas de 1 a 5, elas têm que ser executadas ou na máquina 1 ou na 2, né? Então, eu só vou executá-las uma vez, né? Numa máquina ou na outra. Então, não faz sentido tratar como quantidade, tá? E sim se há, né, se há execução ou não dessas tarefas. E se há execução ou não dessas tarefas em alguma das máquinas, tá? Então, aqui faz mais sentido substituir a variável x e j por uma binária. Aqui eu já aproveitei essa variável y dela, porque já estava próximo do que precisava ser, e eu só coloquei o índice j para aproveitar essa variável que estava parcialmente correta, né? Então, olha, se eu descrever uma variável y e j, que é 1, né? Se o produto ou tarefa i, né, for produzido ou executado na máquina j, ela vale 1, né? E o i vai de 1 a 5, o j vai de 1 a 2, e 0 caso contrário, né? Então, faz mais sentido ser assim. Aí, o que impacta no restante da modelagem dela, né? O x e j, ele faz sentido pelo que ela construiu aqui, né, de sendo quantidade.
Só que as quantidades vão ser sempre 0 ou 1, né? Porque aqui eu não estou tratando de um número de atividade maior que uma, né? De produção de itens maior que 1, né? Porque eu estou tratando como tarefa. Então, aqui não está de tudo errado, né? Porque na forma que ela colocou, o x e j aqui, né? Ele poderia ir de 0, né? Até mais infinito. Né? Então, a única coisa que a gente vai excluir daqui é o mais infinito. Então, só fica a escolha, né? A escolha binária, né? 0, 1. Então, não está de tudo errado aqui. Então, como a gente aproveitou a variável y, que já está com esse perfil, aí a gente troca, tá? Faz mais sentido trocar. Então, ao invés de x, aí a gente vai trocar todo x por y. Né? Então, aqui seria y, 1, 2. Esse aqui de baixo seria y... Cadê o texto aqui? Esse aqui de baixo seria y 5, 1. Né? Esse daqui de baixo seria y 5, 2. Tá? Então, ficou faltando esse ajuste. O que mais? Ela colocou aqui, fez um somatório, fez uma proposta aqui de generalização, né? Que não teria custo fixo. Ele já tem um custo associado, né? O custo que você computou aqui, como sendo 200, 300, 250, 200, é o custo de execução daquela tarefa numa dada máquina. Então, ele já é o custo total já de operação, né? Daquela tarefa naquela máquina. Então, de uma certa forma, acaba sendo custo fixo, porque não tem variação, né? É 0 ou 1. Selecionou aquela máquina naquela tarefa, tem aquele custo fixo, né? Ou tempo, né? Mas aqui é custo. Aí, quando a gente fala de máquina, geralmente a gente fala de custo de preparação, né? A gente chama de custo de setup, então tem mais a ver com isso, né? Tem mais a ver com custo de preparação, né? De uma dada tarefa numa dada máquina. Então, aqui o C e J faz sentido, você só teria que colocar aqui vezes o Y e J. Tá? Aqui cabe mais um adendo, né? A gente não faz essas generalizações na mesma formulação, tá? A gente põe em separado. Então, é uma formulação com os dados do problema, como você está fazendo aqui, né? Fez aqui em cima, tá? Conjunto está certinho nessa abordagem, que a gente chama, a grosso modo, vou colocar aqui, formulação aberta. Tá? Formulação algébrica, né? Algébrica aberta. Então, conjunto está nessa lógica de aberta, variável está nessa lógica de aberta. O que mais? O custo aqui do lado esquerdo está na lógica aberta, mas no lado direito, né, aí você está partindo para a generalização. Então, formulação algébrica geral ou generalizada. A gente não faz assim junto lado a lado, porque fica poluído, tá? Então, esquece isso por enquanto, tá? Deu lápis. Beleza. Esquece isso por enquanto, tá? Quando for fazer isso, aí faz em separado. Aí você pega outra folha e escreve lá, formulação algébrica geral, né, ou generalizada. Aí você faz, né, com base nesse formato, que ele é um pouquinho diferente do que a gente está vendo aqui. Precisa Tu de vai um outro especificar na campo. prova, né? Tipo, se for pedir para fazer em fórmula, você vai especificar. Mas a princípio é para resolver igual tá do lado esquerdo ali, né? Em prova, eu acho que eu nunca vi pedir para generalizar, tá? Então, a princípio, não vai pedir. Se for pedir, aí vai estar explícito na prova.
escreva a formulação algébrica geral, tá? Ou algébrica generalizada, tá? Mas eu nunca vi isso em prova, não. Então, vai ser sempre seguir o que está do lado esquerdo aqui, tá? Com os dados do problema, né? Com o que a gente chama de instância. A instância daquela generalização. Então, com os dados que o enunciado te deu. Faz mais sentido e é mais fácil para modelar também, tá? Porque a generalização exige que você conheça um pouco do problema, ou que já tenha feito algumas em forma aberta, né? Entre aspas, para você já conseguir generalizar de uma vez. A gente pede para evitar as generalizações, mas se o aluno chegar na prova e colocar a generalizada, a gente também vai corrigir, tá? Só que a experiência que a gente tem é que as notas costumam ser piores, porque ficam faltando elementos pelo caminho, aí a régua de ajuste, que a régua de correção que a gente usa, aí tem que ser alterada, porque tem campos a mais, então fica mais difícil também para vocês entenderem os critérios que a gente usou, porque fica diferente dos critérios que são publicados, né, porque tem mais elementos. Aí, por vezes, fica faltando elementos, então é mais complicado. Então, eu peço para vocês evitarem, tá? Porque, por experiência em provas, vocês costumam errar mais, tá? Então, evitem as generalizações quando não for pedido expressamente. Aí, o Adriano colocou aqui no chat. Em ADs pode pedir? Sim, pode pedir, tá? E fica valendo esse mesmo aviso aqui, né? Se não pedir, tentem não fazer, tá? Se não tiver explícito no texto da AD, e a gente vai conversar aqui, eu vou falar, né, várias vezes, também lá nos fóruns eu vou colocar, ele pode pedir ou não a generalização. Em alguns semestres ele pede. E quando ele pede para fazer os dois. Então, tem que fazer em forma aberta, que é o primeiro caminho, e tem que submeter para a gente esse sim, esse sempre, né? O aberto sempre. E o generalizado, às vezes ele pede. Então, inclua a sua generalização, né? Ou apresente também a forma generalizada. Então, vai estar explícito. Aí, quando tiver explícito, alguns alunos costumam fazer como a Sayuri fez, botar do lado para economizar espaço, né? Ou para ficar junto. Acaba não ficando organizado. Então, se for fazer, faz em 2 folhas separadas, tá? Né? Ou em folhas separadas, né? Em grupos separados. Então, pega uma folha frente e verso e faz uma formulação só de um tipo. Então, a aberta numa folha frente e verso, que geralmente dá, né? Ou só uma frente. Aí coloca todos os elementos necessários, que são, né? Conjuntos, opcional. Variáveis de decisão, função objetivo e restrições, né? Esses são os campos da formulação aberta, né, que tem que constar, exceto conjuntos, que é opcional. E na formulação algébrica geral ou generalizada, os campos são, aí agora sim, obrigatoriamente, todos esses são obrigatórios. Conjuntos, obrigatório. Parâmetros, obrigatório. Variáveis de decisão, obrigatório. Função objetivo, obrigatório. E restrições, obrigatório. Então, são 5 campos, e todos são obrigatórios na generalizada. Então, tem que ter todos esses, e para ficar organizado, vale a pena fazer em folhas ou páginas diferentes. Não colocar lado a lado assim. Tá? Ficou claro isso? Né? Para o Adriano, que perguntou também. A Sayuri já tinha colocado que sim. Né? Para o restante do pessoal, ficou claro isso? Sempre separado. Sempre separado. E se não pedir, não fazer a generalizada. Tá? É bom que fica gravado, né, para o pessoal assistir depois, ficar atento a isso.
Então, até aqui, beleza, tá? Ela tentou fazer da forma que ela pensou aqui. Então, com a premissa que ela usou, a FO, né, fez sentido. Só não se adequa ao problema que foi solicitado, porque está indo a mais do que foi solicitado. Mas aí, pelo menos dá para perceber que ela entendeu a lógica da FO. Aí, aqui nas restrições, caiu no mesmo problema do Israel. Ela tentou fazer as restrições já direto nas letras, né? Aqui eu acho que é a letra A, aí depois a letra B, quando na verdade vocês precisavam da aula que saiu ontem. Aí vou perguntar para a Sayuri. Sayuri, antes de fazer isso, leu a aula 3 ou não deu tempo? Não consegui chegar Não, até né? 100% Então, porque ficaria muito mais difícil para você conseguir fazer. E é mais ou menos o que aconteceu, tá? Então, eu vou te pedir para você tentar fazer de novo depois que você ler com calma a aula 3, tá? Aí eu só vou te perguntar esse cantinho aqui. Eu acho que era o que estava faltando aqui no do Israel. Não tem. Você fez uma R0 aqui, né? Cada produto deve ser alocado a somente uma máquina. É porque eu não tinha certeza se podia deduzir isso do enunciado. Aí por isso que eu botei depois, aí ficou exprimido. Mas se for isso, aí a soma tem que dar 1, porque seria ou numa máquina ou na outra, né? Cada isso. produto. Então, foi isso que eu tinha combinado com eles. Você não estava na semana passada, mas eu tinha combinado com eles que era para fazer isso. Era esses 3 campos anteriores que você fez, que a gente corrigiu aqui já, e essa R0. Né? Vocês só seriam capazes de fazer essa R0 com a aula 2. Então, com aquilo que o enunciado deu, vocês precisariam escrever a formulação algébrica com a R0 sua aqui, a atribuição de tarefas às máquinas, e no máximo, por fim aqui, que ficou faltando seu, a declaração de variáveis. Então, você chamou de R0 aqui que, né, precisava ser feito, e ficou faltando aqui, né, só para te alertar, eu sempre coloco como RN, porque é geralmente o último grupo de restrições. Então, vai ser o R último. Né? Então, eu boto como RN, vai ser o R3, o R5, que a gente chama de declaração de variáveis. Que aí ficou faltando aqui. Né? Aí aqui seria simplesmente dizer que aquele Y e J que a gente declarou lá, ele é binário, né? Então seria, o que vai dar aqui? Seria Y 1, Y. Peraí, é o I que vai até 5? Né? Isso. Então, aqui é 1, Y1, Y2, até o Y15, depois o Y21. Aí já dá para entender a lógica da generalização aqui, né? Que é uma leve generalização, que vai até o Y2. Não, peraí. É o I que vai até 5, né? Então tá errado. 5,2. Aqui é 2. Aqui é 1. Se o I que vai até 5, aqui é 5, 1. Aí depois é 1. 2. E aqui é 5, 2. Tá? Aí aqui teria que colocar um símbolo de pertence, né? Não dá para colocar com texto. Então,
né, pertence a, né? Ou então, já que está em texto, pode colocar é binário, já que a gente está fazendo em texto. É binário. Aí deixa eu ver se eu consigo mover isso aqui que ficou horrível para ler. Dá para mover? Opa. Cadê você? Ela foi. Aqui, ó. Então, ó, se o y é ij, né? O i vai até 5, o j vai até 2. Então, tá aqui. Então, isso, assim é uma forma de escrever isso, né? A declaração das variáveis y. Mas também pode ser mais enxuto, né? Pode ser em termos de conjuntos, que é por isso que eu prefiro declarar como conjunto, né? O campo conjunto aqui antes, porque dá para enxugar isso daqui ainda mais, né? Como seria? Eu vou trazer para frente aqui. Eu acho que dá para ler assim, se não ficar muito pequeno. Legal. Aí. Deixou mover, agora não está deixando mais. Tá, foi. Então, o que eu estava dizendo? Como que a gente pode... Outra forma, né? Outra forma mais enxuta seria, né? Y e J, né? Aí pertence, né? Poderia ser pertence, só que aí tem que ser o símbolo pertence, tá, gente? Aí eu vou deixar... Não, eu vou deixar em texto, mas vou desenhar aqui, com a canetinha. O que é o pertence a? Vamos lá. Pertence a é esse carinha aqui. Né? Pertence a... E a gente volta. Ao conjunto, né? Ou a escolha binária 0,1, né? Pertence a 0,1. Aí quem que é o y e j, né? Aí eu posso dizer quem é i e quem é j, né? Posso dizer, ó. O i é igual a 1, né? Pode ser igual a 1 até 5 e o j é igual a 1, 2. Né? Pode ser assim. Ou, né, para ficar mais fácil, também pode colocar aqui, o izinho pertence. Aí, ao invés do pertence, eu vou usar a notação de conjunto que o software que a gente vai usar usa, que é o in. Né? O operador in tem a mesma função do pertence a. Então, seria pertence a, o in faz isso. Então, o i pertence, izinho pertence a isão. Então, izinho dentro do conjunto isão e jzinho dentro do conjunto jzão. Tá? Então, esse in seria a alternativa ao pertence. Né? Vou apagar esse pertence aqui que eu vou colocar ele mais para cima. Então, seria uma alternativa ao pertence aqui. E aí eu só vou pedir para vocês usarem o pertence, tá? É o ezinho, pertence. Então, pertence, pertence, tá? Ou simplesmente é binário, tá? Ou simplesmente, né, i igual a 1 até 5, né, e o j 1 e 2, tá? Todas essas opções são possíveis. Então, inclusive, essa é uma forma da gente detectar, né, se algumas pessoas fizeram junto, né? Se fizeram um trabalho junto, porque tem várias variações. Né? Não existe só uma forma de apresentar essas respostas.
nas ADs eu peço para vocês tomarem cuidado quando for, né, fazer a tarefa, dividir a tarefa com os colegas ou fazer em grupo, né? Porque a tarefa não é em grupo. Então tomem cuidado com isso, porque a gente pode zerar trabalho também, tá? Então é isso. Só ficou faltando para a Sayuri esse campo de declaração de variáveis. Aí no que ela colocou de alocação, era, deixa eu ver se era isso que tinha que fazer. Então, o I é tarefa, produto, máquina EJ. Então, eu tenho que garantir que as tarefas sejam executadas, né? Eu tenho tarefas a serem executadas. E elas têm que ser executadas em alguma máquina, né? Não importa qual. Ela colocou aqui, x1 mais x12 igual a 1. Então, a tarefa 1 tem que ser feita ou em uma ou em outra máquina, né? Beleza, aí tem que fazer isso para a tarefa 2, para a tarefa 3. Aí aqui só ficou faltando para a Sayuri, que ela colocou o etc aqui, mas ela precisa colocar explicitamente os próximos, tá? Pode deixar, pode deixar. Aqui a gente até aceita, Sayuri, se você omitir as restrições que estão no meio. Não entendi, picotou. Colocaria tipo, o primeiro, o segundo e o último. Aí isso. Tudo bem. Isso a gente aceita. Se você colocasse aqui o x51, né? Que não é x, é y, mas só para seguir a lógica, mais o 52 igual a 1, né? E as reticências aqui para indicar, né, que todas essas restrições estão dentro de um grupo de restrições que têm a mesma lógica e todas elas seguem essa lógica, né? Então, isso pode fazer, né? Mas o que não pode é parar no 3 e não colocar mais, porque é como se estivesse faltando, né? Mas o primeiro e o último, né? Talvez o segundo pode colocar, né? Para ver se a gente para a gente ver se você entendeu a lógica, né? Mas o primeiro e o último assim dá para aceitar, tá? Isso em provas, tá? Que aí tempo, né, ajuda a ganhar tempo, mas nas ADs eu vou pedir para vocês não fazerem isso, tá? Porque vocês vão ter mais tempo, vocês vão ter acho que de 2 a 3 semanas, então faz completinho, tá? Evitem essas generalizações, a não ser que a quantidade de índices seja muito grande, tá? Porque eu já tive tarefas assim para corrigir. Então, aqui são poucos, ó, são 5 itens para tarefas e 2 para máquinas, mas eu já peguei trabalho aí com 10 de um e 20 do outro, tá? Então, a gente aceita essas generalizações quando os números são maiores que 5, que 7, que 10, tá? Mas como se forem, né, trabalhos mais simples, né, parecido com esse, aí evita fazer esse tipo de generalização. Só quando o número de elementos dos conjuntos for realmente muito grande, parecido com isso, 10 e 20 de um, tá? Aí pode fazer assim tranquilo. Mas aí eu oriento vocês conforme cada enunciado lá, se pode, né, se vai ser permitido fazer ou não, para a gente não descontar ponto nenhum à toa de ninguém, tá? Aí, o que vai ficar faltando, então, é vocês lerem a nota de aula que saiu ontem, né, para poder fazer essas restrições. Mas eu não vou deixar vocês, né, sem dica para esses enunciados. Vamos lá para primeiro para o texto da lista, né? Para a gente ver o que a gente está tratando. Que aí eu vou lá para a aula 3 para mostrar para vocês.
Vamos lá. Vou compartilhar a lista. Vamos ver a lista. Tá, né? Não. Aí, antes disso, a Sayuri tinha perguntado o porquê de ser exclusivo, né? Aí se tinha dica no enunciado. Vamos ler para ver se tem. 5 produtos. Aí eu sugiro trocar produto por tarefa, né? 5 tarefas podem ser executadas em 2 máquinas distintas, né? Havendo custos associados, aí não é produção, é custo de preparação, né? O custo de execução, associados à alocação de tarefas às máquinas, né? Como se vê. Então, tem um custo de preparação aqui, né? Tem um custo de execução de tarefas em máquinas. Eu acho que assim faz mais sentido. Ele só dá isso, fala, escreva o modelo de programação inteira para alocar tarefas às máquinas, minimizando o custo total de execução, né, ou produção, e atendendo às seguintes restrições. Aí, as restrições vão ser casos especiais, então tem que fazer aquilo que a Sayuri fez. Primeiro, escrever a estrutura do problema, né, que volta para a R0 dela. Então, por que a R0 dela tomou como decisão as tarefas serem feitas em máquinas exclusivas, né? Então, a alocação de tarefas, cada tarefa é alocada exclusivamente a uma máquina e não em parte da máquina, tá? Aí aqui realmente ele não deu dica nenhuma, né? De um tipo ou do outro, né? Mas por que isso? Porque esse texto ele se baseia no problema de designação que a gente viu na semana passada. Então, ele realmente não vai dizer, né? Ele pressupõe que você já conheça essa classe de problemas, tá? Aí aqui a gente ainda pode ir além, né? Para a gente executar, né, parte de tarefa ou parte de um produto em máquinas distintas, teria que estar escrito explicitamente no enunciado que é permitido isso. Então, olha, porcentagens das tarefas podem ser executadas em máquinas distintas, né? Olha, ou parte da produção daquele item, né, ele é feito por montagem, né? Então parte da montagem pode ser feita em máquinas distintas. Mas aí precisa estar explícito aqui, tá? A gente adota como base o problema clássico. Então, se aparecer assim, ele está praticamente gritando, né, para você que é um problema de designação. Então, se é de designação, eu vou assumir que cada tarefa, né, ela é feita na integralidade, na totalidade. Eu não posso desmembrar. Se for desmembrar, aí é um problema de montagem, não de designação. Tá? Aí você pode procurar lá nas referências, ou se não tiver qualquer artigo que envolva a classe de problemas de montagem. Ou você vai ver mais forte o termo em inglês, que é a classe assembly, né? Então, a parte de montagem permite isso. Então, você vai ter uma lógica de montagem que vai resultar num produto final, né? Mas aí a montagem é feita em separado, tá? Ou existem etapas de montagem. Aqui, quando tiver com essa carinha aqui, ele está gritando para você que a classe é um problema de designação. Tá, Sayuri? Então, por isso que ele é excludente. Ele toma como base o problema que a gente viu na nota de aula 2, que é o problema de designação. Tá? Então, é isso, por isso. Tá? Achei o lugar. Ok? Aí, o que mais? Obrigada. Então, as letras A D, aí eu vou focar mais na A, tá? Para a gente pelo menos ter um norte. Então, vamos lá. Ó.
Na letra A tem essas restrições, que são adicionais à restrição 0 da Sayuri, porque a restrição 0 da Sayuri é a definição do problema, como problema de designação. E aquela restrição precisa constar. Tá? E aí, na verdade, vamos voltar. Antes de eu ir para as dicas, vamos para o exemplo do Israel. Já está aqui, que eu já separei que era importante a gente ver. Porque para o Israel, ele não se atentou que ficou faltando essa restrição 0 dela. Ele veio construindo aqui, colocou conjuntos, variáveis de decisão, função, objetivo, e veio para as restrições, já nas letras A, B, C e D. Ele até fez a declaração aqui, né? Ficaram faltando alguns elementos, esse não precisa porque eu vou explicar por quê, mas ficou faltando para o Israel aqui as restrições de designação, né? De ativação exclusiva das tarefas às máquinas. Então ficou faltando aqui. O Israel está aí ou saiu? Deixa eu ver. Não, ele está aqui ainda. Então, eu não sei se você já tinha lido, mas ficou faltando isso e eu até coloquei para você, tá vendo? As letras A e D precisam de ajuste porque a gente ainda ia ver. Tá? O primeiro ajuste é trocar de x para y, exatamente a mesma coisa que eu falei no caso da Sayuri, mas a gente vai ver com calma lá. E aqui eu coloco para você, ó, inicie a atribuição de tarefas às máquinas, né, que ficou faltando. Aí depois a gente vai para as letras A, B, C e D. Então você tem que primeiro fazer a atribuição de tarefas às máquinas, que ficou faltando. Aí vamos para os erros do Israel aqui para ninguém mais cometer. Conjuntos ele colocou certinho, né? Pode ser produto, pode ser tarefa, de 1 até 5. E as máquinas, de 1 a 2. Variáveis de decisão. Ele chamou de o X e J de custo de fabricação do produto I na máquina J. Muito comum isso, tá? Modelar custo como variável, né? Custo não é variável de decisão. Apesar de haver custo fixo e custo variável, não sei se a nomenclatura pode gerar essa confusão para vocês, mas custo não é variável de decisão. Custo é parâmetro. Custo fixo e custo variável são parâmetros do problema, não são variáveis. Então, não se modela custo como variável de decisão. Isso aqui é erro e é penalizado na prova. Tá? Seria considerado como erro de variável de decisão. Tá? Aí ele define esse YJ, que ficou um pouco confuso, mas é porque eu acho que ele usou esse YJ lá embaixo, que aí depois eu vou dizer para que serve esse Y12 aqui, que ele pode ser indexado ao J, porque eu tenho 2 produtos, mas não tem a ver com o J, nessa letra D. Tá? Eu explico, depois que vocês tentarem fazer as letras A e D, eu explico por que disso, que tem a ver com a letra D. Então, é uma variável adicional que envolve a letra D. Então, nem era para estar aqui. Mas como ela pode servir para o que a gente vai fazer, eu fiz a mesma coisa que o da Sayuri. Então, eu ajustei. Então, ao invés de YJ, é YIJ. E é binário, porque está binário aqui. Tá? Aí eu aproveitei. Então, o certo seria, ó, caso... Tá com essas reticências dentro dos colchetes aqui, porque tem um texto antes. Então, o texto antes é, caso a máquina J, aí eu continuo, né? Então, produza, né? Ou execute o produto tarefa I. Aí eu tenho que continuar, porque ficou faltando coisas aqui, né? Que é a indexação. Então, a indexação é, o I pertence ao Izão, Izinho pertence a Izão, aí eu vou colocar aqui, né, para reforçar, esse Izinho é o pertence, e o Jzinho pertence ao Jzão. Ou então, né,
I igual a 1 até 5 e J igual a 1, 2. Tá? Então, isso tem que constar nesse campo variáveis, tá? Senão é informação faltando. Pode ser assim, pode ser assado, tanto faz, mas precisa constar. Então, isso ficou faltando. Né? Aí, no do Israel, apesar dele ter colocado o X e J aqui, ele está modelando como custo. Tá? Não é custo, por isso que eu considerei como o errado. Aqui, como ele colocou o X aqui, ele quis dizer que seria uma quantidade produzida igual a da Sayuri. Mas o termo custo aqui estraga tudo, tá? Porque não é custo. O custo está no 200, é o 200, é o 300, é o 250. Então, aqui não é o X, é o Y e J. Não é o X e J, é o Y e J. Então, utilize Y e J ao invés de X e J. Tá? Aí aqui, né, tem que começar pela R0 que a Sayuri fez lá e fazer essa R1 depois. E a declaração. Aí, a declaração então, não se declara custo como variável, por isso que eu risquei aqui. Né? Mas adendos aqui. Tem duas informações. Ele colocou que o x e j é maior ou igual a zero e também é inteiro positivo. Então, não faz sentido colocar os dois, tá? Ou é um ou outro. Então, ou ele é contínuo, né? Está no campo dos reais, ele é maior ou igual a zero, e a gente já subentende isso, ou ele é inteiro positivo, tá? Ele não vai poder ser os dois ao mesmo tempo, ou então, se for os dois ao mesmo tempo, ele vai ser exclusivamente inteiro, né? Porque a única interseção entre o campo dos reais e o campo dos inteiros positivo, dos reais positivo e inteiro positivo, é o inteiro positivo, né? Então, se é inteiro positivo, não precisa desse maior ou igual a zero. Então, x e j pertence ao z+, tá? E esse maisinho geralmente fica embaixo, tá? Esse maisinho geralmente fica embaixo por convenção. Mas está errado por não ser variável. Né? O x e j não é variável de decisão porque ele foi modelado como custo. E o y, j, tem que ser corrigido para i e j. Né? Cadê minha canetinha? Me perdi aqui. Canetinha. Achei. Então, ficou faltando aqui o i, vírgula j, né? E dizer que o i, né, que o izinho pertence ao izão e o jzinho pertence ao jzão. Tá? Mas aqui é praticamente correto. Né? Ele declarou lá como binário e colocou aqui a escolha, né? A escolha discreta 0,1. Também podia colocar binário. Né? Binário. Também poderia, binário. Então, bom, né? As duas tentativas que apareceram para a gente, eu preciso que vocês tentem, tá? Fazer isso, porque ajuda muito, tá? Ajuda muito. Quem tentou, eu acho que ajuda, mais ajuda quem tentou mesmo, porque aí está vendo onde errou, e eu estou corrigindo como se eu estivesse corrigindo a tarefa, como se eu estivesse corrigindo a prova, tá? Vocês vão ver como que vai ser corrigido, onde está errando para não errar mais. E ajuda os colegas também que, né, ou não apresentaram, né, alguma tentativa, mas tentaram fazer em casa e teve erro ou dúvida parecida. Então, ajuda todo mundo, né? Mas, particularmente, eu acho que ajuda mais quem de fato tentou, né, para não errar mais. Então, é isso. Para o Israel, que eu já tinha respondido lá, ajudou em alguma coisa essa parte narrada aqui, fez mais sentido que o texto. Né? O vídeo, particularmente, eu acho que ajuda mais, sim. Né? Vocês entendem mais fácil. Mas enquanto não tiver o tempo para isso, né? Por exemplo, o Israel acho que fez no final de semana. Então, ele fez e já me mandou. Né? Então, eu já corrigi antes da nossa videoaula. Então, ele já estava com a resposta lá. Aí agora, se a gente tivesse tempo e tal, se ele tivesse na aula, né? Como ele está, aí dá para a gente conversar melhor aqui
que clareia mais as coisas. Mas ele já foi respondido antes, já ganha tempo, já pode tentar outros. Agora vamos voltar, né? Vamos lá para as letras. Aí eu vou pedir para vocês ficarem na cabeça a letra A, que é o que a gente vai ver. Ó, na letra A, ele fala, os produtos ou tarefas, né, 1 e 3 devem ser alocados à mesma máquina. Tá? Então, isso aqui é um caso especial que a gente vai chamar de ligação entre variáveis, tá? Que tem alguns tipos. Vocês lembram que eu comentei que as variáveis são do tipo binária, né, ou real ou inteira? Então, toda vez que eu tiver variáveis de mais de um tipo e houver relação entre elas, quase sempre tem, você vai precisar fazer o que a gente chama de ligação entre variáveis. Tá? Então, você vai precisar ligar uma contínua, né, uma no campo dos reais com uma no campo dos binários, ou real com inteira, né, ou inteira com binária. E aqui, particularmente, a gente está ligando binária com binária, porque são situações especiais, são situações particulares desse problema. Ele está pedindo para você modelar um caso especial em que a tarefa, o produto 1 e 3 devem ser alocados à mesma máquina. Eu quero que eles sejam alocados na mesma máquina. Aqui é um caso de ligação de variáveis do mesmo tipo, binário, né? Binário, binário. E tem uma implicação entre elas. A implicação é o que está... Aí a gente vai voltar agora. Deixa eu entrar aqui. Eu compartilho a outra tela com vocês. Na aula 3. Cadê? Modelagem parte 2. No slide 12. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar a outra tela com vocês para ficar mais fácil. PowerPoint, né? PowerPoint. Então, a gente está na aula 3, modelagem parte 2, slide 12, que a gente chama lá de implicação, né? Implicações entre variáveis. Na letra A, a gente tem uma situação do tipo binária, né? Binária, binária. Então, quando eu quero que os produtos 1 e 3 sejam alocados à mesma máquina. Sempre. Né? Produtos 1 e 3 devem ser alocados à mesma máquina. Então, eu vou precisar ver na listinha que tem aqui, que é para vocês treinarem, é exatamente para isso, qual dessas situações se aplica. Né? Então, por exemplo, eu quero que as máquinas, que as tarefas 1 e 3 sejam alocadas à mesma máquina. Então, o que significa nessas implicações que eu tenho? Então, vamos pensar, ó, se é na mesma máquina, se o produto 1, se o item, né, se a tarefa, se a tarefa 1 foi alocada na máquina 1, se a tarefa 1 foi alocada na máquina 1, a tarefa 3 também tem que ser. Então, é um dos casos aqui, né, se então. Né? Então, olha, se a tarefa 1 foi alocada na máquina 1, ela tem valor 1. Então, se a x1 vale 1, no que ele me pediu, a x31, então a x31 também tem que ser 1. Então, já está parecido com essa letra A. Né? Ó, se a x11 foi 1, então a x31 também tem que ser 1. Né? Então, está algo parecido com esse tipo aqui. Mas aí eu vou te perguntar, se é o caso da máquina 1, se é o caso da tarefa 1,
eu tenho esse caso C, então, eu também posso ter a mesma lógica para o contrário. Então, olha, se ao invés disso, se a 3, se a 3, 1 for 1, a x1 também tem que ser 1. Aí vocês têm que pensar. Olha, no enunciado diz, as tarefas 1 e 3 têm que ser alocadas à mesma máquina. Se é a mesma máquina, qual dos casos que eu tenho aqui? Aí eu tenho que ver. Eu tenho, se 1 for 1, a 2 também é 1. Se a 1 for 1, a 2 é 0. Aí tem essa forma. Se a 1 for 0, a 2 é 1. Se a 1 for 1, aqui é C e somente C, né? Então, se for 1, então a x2 também é 1. Mas se a x2 também for 1, a 1 também é 1. Então, aqui é C e somente C. É diferente, né? Mas por que é diferente? Porque basicamente está no mesmo fazer o inverso dela. Então, se a x1 for 1 e a x2, então a x2 é 1. Mas se o contrário também for válido, se a x2 for 1, então a x1 também é 1, é um caso de C e somente C. É vice e versa, né? Então, se é vice e versa, eu tenho x2 maior ou igual a x1, nesse caso da letra A, e numa letra A', por exemplo, que eu estou querendo dizer, é isso aqui. Ah, não, eu não tenho como digitar aqui, né? Deixa eu baixar aqui. Eu coloco para vocês lá. Eu vou literalmente desenhar para vocês. Né? Porque aí vai fazer sentido aquele C e somente C. Tá carregando aqui só um minutinho. Slide 12, né? Então, existe a letra A. Se o x1 for 1, então o x2 também é 1. Então, a forma de se modelar é essa. x2 maior ou igual a x1. E se fosse o contrário? Né? Aí eu estou dizendo para vocês que seria uma letra A', por exemplo. Então, na letra A', eu tenho C, x2 igual a 1. Então, x1 igual a 1. Eu estou dizendo que o inverso também é válido. Então, se o inverso também for válido, a forma de se modelar esse caso A' é x1 maior ou igual a x2. Espera aí que não foi. Espera aí que não foi de novo. Está me sabotando. Aí. Então, x1 maior ou igual a x2. Só que na letra A, eu tenho esse caso. Então, ó, se x1 for 1, então x2 vale 1. Só que aqui ele não diz nada se for o contrário. Né? Então, por exemplo, se x1 for 1, significa que eu tenho 1 aqui. Então, o x2 tem que ser maior ou igual a 1. Então, obrigatoriamente, o x2 vale 1. Tá? Aí, se x2 for 0, né? Se x2 for 0, aí ele não tem como dizer nada para mim. Então, o x2 é maior ou igual a 0. Então, o x1 ser 0 não implica em solução nenhuma para mim. Então, o x2 pode ser 0 ou não. Então, aqui, ele só exige que se o x1 for ativado, o x2 também tem que ser. Né? Agora, se o x1 não for ativado, ele não diz nada. Então, pode acontecer ou não. Aí, na letra A', eu estou com a situação contrária, que é, olha, não, eu quero que se x2 for ativado, o x1 também tem que ser. Né?
Então, se o x2 for 1, o x1 obrigatoriamente tem que ser 1. Tá? Então, são casos distintos. Tá? Então, na letra A, x2 maior ou igual a x1, e na letra B, na letra A', perdão, o x1 é maior ou igual a x2. Só que eu estou dizendo para vocês, se os dois casos forem válidos, então, olha, se x1 for 1, o x2 também tem que ser 1, e se o x2 for 1, o x1 também tem que ser 1. Então, eu tenho os dois casos simultâneos. É vice-versa. Então, se é vice-versa, as duas desigualdades são válidas. Então, seria A e A' implicam nas duas situações. Que aí é x2 maior ou igual a x1 e, então a outra restrição também é válida, x1 maior ou igual a x2. O que dá para a gente fazer com isso? Dá para a gente trocar o sinal? Ou não? Dá para a gente trocar o sinal? Então vai ficar menos x1 menor ou igual a menos x2. Eu queria tentar escrever eles igual, mas eu acho que eu não consegui. Não, peraí. Que eu fiz besteira aqui. Deixa eu ver na linha de baixo aqui. Cadê você? x2. Não, tá certo. Ué, por que eu não consegui chegar na... Peraí, x1... Ah, tá. Não, peraí. x1 maior ou igual a x2. Tá. É que eu escrevi ele diferente. Senão vocês não vão enxergar. Então, vamos voltar. Então, essas duas desigualdades são válidas. Então, o que significa isso? Para reescrever, para a gente conseguir enxergar. Então, significa que aí eu vou colocar x1 de um lado e x2 do outro. Então, ó, x1 é maior ou igual a x2. E x1 também, né, é menor ou igual a x2. Né? O que eu fiz? Eu só inverti a restrição, né, que era de maior ou igual, porque estava invertido de lado. Eu fui multiplicar por menos 1 e não ia arrumar nada, né, porque ele ia voltar para a mesma lógica. Então, eu reescrevi o x1 só que para o lado esquerdo. Então, x1 é menor ou igual a x2, né, já que x2 é maior ou igual a x1. Então, x1 é menor ou igual a x2. Peraí que eu travei o negócio aqui. x1 menor ou igual a x2. Então, quando eu tenho duas desigualdades, né, em que uma aponta para uma direção e a outra aponta para outra, né, em que ambas têm a igualdade, isso aqui é equivalente a escrever numa única restrição, né, que é x1 igual a x2. Então, a outra letrinha aqui, que é a D, é a implicação dessa inversão, né? Os dois serem válidos. Os dois serem válidos implica na letra A e na letra A'. Né? Porque aí eu tenho, se x1 for ativado, obrigatoriamente o x2 é ativado.
Mas o contrário também é válido. Se x2 for ativado, obrigatoriamente o x1 também tem que ser ativado. Então, é a mesma leitura da letra A, né? A letra A e a letra A' é a mesma leitura, só que eu estou considerando que o x2 também é ao mesmo tempo. Tá? Então, a ativação obrigatória dos dois. Aí, se eu fizer isso com a própria leitura da letra A e fazer ambas ao mesmo tempo, A e A', eu implico na letra D, que é x1 igual a x2, que é o que a gente achou aqui. Né? Então, você não necessariamente precisaria dessa letra D, né? Se você tivesse entendido a letra A. Então, se entendeu a A, você chega na letra A', né? E se ambas forem válidas, letra A e letra A', eu implico nessa igualdade que é a letra D. Aí, por que eu estou dizendo isso? Né? Dei essa volta toda. Porque pode ser que vocês precisem de mais de uma letra, tá? Para o mesmo problema. Então, aqui ele já deu, né, até mastigado. Né? Olha, a letra A, se tiver ida e volta, você pode interpretar como a letra D, que já está dado aqui, facilita as coisas, o C e somente C. Mas você pode precisar de mais de uma delas. Então, colocar mais de uma letra. Então, aqui eu fiz um conjunto da letra A com ela mesma, que é a letra A', que acabou resultando na letra D, que já estava pronta. Então, você não precisaria colocar as duas, você podia colocar diretamente a letra D, que é x1 igual a x2, nesse caso hipotético que eu dei aqui. Mas pode ser que você precise de mais de uma letra. Então, uma letra B e uma letra F, né? ou uma G, que vai aparecer várias vezes aqui. O que mais? Inclusive, a G ela é uma composição da letra A também, né? Se você tentasse fazer. Que aí você coloca duas restrições de maior ou igual aqui, que pode ser resumida numa única. Então, existem algumas combinações dessas letras. Tá? Mas é bom vocês testarem essas. Né? E as letras A, A, D vão obrigar vocês a testarem essas letras aqui. Tá? Que aqui é exclusivamente ligação de variável binária. Então, é binário com binário. Que são os casos que aparecem lá. Que vocês vão precisar ler. Então, o que vale a pena fazer aqui? Visitar essas letras A, G aqui, né? E fazerem esse teste como eu fiz. Então, por exemplo, ó, na letra C, aqui, ó, C. Se x1 for 0, então se x1 não for ativado, então, né, implica que x2 é ativado, né, ou será ativado. Então, x2 igual a 1. Então, o que significa aqui? Significa que, olha, se obrigatoriamente, quando x1 for 0, eu atribuo o valor para x1, olha, se x1 for 0, nessa restrição que ele me deu, o que sobra para x2? Então, sobra para x2 maior ou igual a 1. Só lembrando que x1 e x2 são binários, né? Pertencem a 0, 1. Então, por que isso faz sentido? Porque x1 e x2 são ou 0 ou 1. Então, se x1 é obrigatoriamente 0, nesse caso, eu preciso forçar que x2 seja 1. Será que essa restrição faz isso? Aí eu testo. x1 é 0. Quando eu coloco 0, o que sobra na minha restrição? Sobra que x2 é maior ou igual a 1. x2 ser maior ou igual a 1 numa variável x2 do tipo binária, obriga ele, né, força ele, então obrigatoriamente força o x2 a ser 1, que ele é ou 0 ou 1. Então não faria sentido aqui se o resultado da minha restrição fosse x2 maior ou igual a 0. Não faz sentido, porque ele vai ser ou 0 ou 1.
quando eu quero que ele seja obrigatoriamente 1. Então, o resultado tem que forçar ele a ser 1. Tá? E o resultado não pode ser, por exemplo, 2. Né? Não poderia ser x2 maior ou igual a 2. Se x2 é exatamente, né, ou 0... Não está isso. Tá, foi. Ou 0 ou 1. Então, não pode ser... Deixa eu trocar para o vermelho. Não pode ser x2 maior ou igual a 0, porque gera uma ambiguidade. Ele pode ser 0 ou 1, não importa, porque eu quero que ele seja exatamente 1. E também não pode ter algo bizarro desse tipo, né, do x2 ser maior ou igual a 2, porque aí eu caio numa impossibilidade, né? Porque ele sequer pode valer 2. Ele não pode valer 2, ele é ou 0 ou 1. Então, as restrições têm que refletir isso. E aqui já está dada a resposta para vocês. Mas o que faz sentido? Faz sentido testar. Né? Então, testem, porque quando aparecer no enunciado qualquer uma situação em que vocês vão precisar atribuir valores, que eu acho que faz mais sentido, olha, ele está me dando essa situação em texto. Será que eu consigo converter ele nessas implicações? Olha, ele pede que se um for ativado, o outro seja. Se um for ativado, o outro não seja. Ou se um não for ativado, o outro seja ativado, obrigatoriamente. Né? Então, não. Se 2 forem ativados, leva à ativação de um terceiro. Ou a ativação... a ativação de um ou de outro leva à ativação de um terceiro, ou à desativação de um terceiro. Então, a atribuição de valores vai ajudar vocês, né, a começarem a entender isso. Tá? E aí, quando você cair em casos mais complicados desses, né, com 3, com 4, aí eu sugiro fazer um quadrinho. Né? Aí eu vou fazer o quadrinho no mais simples, para vocês verem como que fica. Olha, para um simples, vamos ver aqui. Vamos ver o da letra B aqui, que a gente não fez. Né? Então, deixa eu botar um pouquinho de espaço aqui. Tá. Na letra B, eu geralmente faço um quadrinho quando fica muito difícil. Para a letra B. Então, na letra B, eu tenho, ó, se x1 for ativado, x2 não pode ser. Né? X2 está desativado. Então, eu vou fazer um quadrinho. x1, x2. Aí eu tenho, olha, o caso que eu quero explicitamente é o caso que ele deu ali C, então. Então, olha, quando x1 for 1, x2 tem que ser 0. Né? Aí eu vou tentar colocar uma desigualdade nele. Né? E também tem os casos em que não me interessa, que eles podem ser dúbios. Né? Então, olha, então, se x1 for 0, né, tanto faz o x2 ser 0 ou 1. Aí eu posso tentar construir com desigualdade. Então, será que eu consigo colocar uma desigualdade neles entre eles dois? Então, por exemplo, aí eu vou trocar de cor para ficar mais fácil. Então, será que faz sentido o x1 ser, né, já que o x1 é 1 e o x2 é 0? Faz sentido o x1 ser maior ou igual ao x2? Então, olha, 1 é maior ou igual a 0. Mas aí, será que ele funciona aqui para o de baixo? 0 é maior ou igual a 0? É igual, né? Mas 0 é maior ou igual a 1? Né? Porque ele também pode ser. Não, né? O 0 não é maior ou igual. Então, maior ou igual entre eles não dá. Né?
Não dá. Aí a gente risca aqui. Não dá para ser maior ou igual, porque ele fura no de baixo. E se eu tentar menor ou igual? Se for menor ou igual, já não serve nem na linha obrigatória, né? Que é 1 ser menor ou igual a 0. Não serve para a gente porque 1 não é menor ou igual a 0. Ele é maior. Então, o menor ou igual entre eles também não dá. Aí, o quadrinho mais simples não deu. Então, eu tenho que ampliar. Aí, o que fica mais fácil, já que a gente está vendo outros exemplos? Vale a pena a gente somar, né? Vamos somar. Se eu somar, será que ele funciona? Né? Se eu somar. Então, eu tenho x1 e x2. Se eu somar x1 mais x2. Aí, se eu somar aqui, dá 1. Né? No caso deles dois serem isso, aí será que eu consigo ampliar aqui? É porque ele pode ser 0, aí eu apago. Para a gente ganhar espaço aqui. Então, vai ter o caso em que o x1 é 0, o x2 é 0, mas também vai ter o caso em que o x1 é 0 e o x2 vale 1. Né? Então, será que se eu somar, eu resolvo isso? Então, se eu somar, aí aqui, né, a soma deles dá 1, a soma deles dá 0 e a soma deles dá 1. Aí, se eu somar, será que dá? Então, olha, será que eu consigo colocar agora, depois dessa soma? Eu consigo colocar uma desigualdade aqui? Aí eu vou. Será que o maior ou igual dá? Aí eu vou colocar. Ó. Entre eles que agora está a soma. Então, o 1 é maior ou igual a 1 da soma? Tá valendo, né? O 0, 0. Se colocar o maior ou igual, ele continua válido? 0, 0, a soma é 0, né? Ele está válido. O que mais? E se for 0 mais 1, será que o maior ou igual dá certo? Dá, né? Então, o que deu para a gente construir daqui? Então, se a soma deu 1, o maior ou igual aqui dá 1. Se todo mundo for 0, o maior ou igual dá 0. E se o x1 for 0 e o x2 for 1, também dá. Será que essa soma, né? Essa soma vai fazer sentido? Aí eu estou pensando o que ficaria mais fácil para colocar para vocês. Soma 0, soma 1. Eu não sei se valeria a pena. Sim, é uma tabela U, né? Mas para quem não conseguir lembrar, né? Se precisar de um apoio aqui para tentar construir isso sem apoio nenhum, né? Mas aí deixa eu ver, com a soma, aí eu não sei se valeria a pena colocar mesmo a soma aqui ou já somá-los direto, né? Eu acho que assim vai mais gerar dúvida do que outra coisa. Então, na verdade, daria para a gente fazer a soma aqui, né? Somar aqui antes. E a gente atribuir valores do lado, né? Possíveis valores para nossa restrição. Valores. Então, olha, a soma que a gente tem, né?
será que essa soma poderia valer zero? Olha, x1 mais x2 ser maior ou igual a zero. Seria válida nessa configuração? Aí eu somo. Então, 1 vai ser maior ou igual a zero, 0 mais 0 vai ser maior ou igual a zero, 0 mais 1 vai ser maior ou igual a zero. Até vale, né? Mas aí estaria faltando... Não, na verdade falhou aqui. Esse caso foi mais chatinho do que eu pensei. Ah, não, perdão. A cabeça tá onde? 1 maior ou igual a zero. Aqui é falso, né? 1 maior ou igual a zero. Aqui é falso. 1 maior ou igual a zero. Não, tá certo. Qual caso ficou faltando aqui? Eu fiz o 0, 0, 0, 1. Ah, ficou faltando o 1, 1, né? Eu não posso ter o 1, 1. Aí aqui, ele seria maior ou igual a zero, mas continua válido. Na verdade, acabou ficando mais complicado do que eu pensei. É que geralmente eu apresento esse para os casos de simples assim. Então, esquece. Eu achei que seria mais fácil para vocês. Eu acabei me enrolando aqui. Se pensar como uma tabela ou fica mais fácil. Né? Mas aí, para não ter que deduzir, né, vale a pena dar uma decoradinha nisso daqui. Né? E sempre lembrar que tem esses somatórios aqui, né, que ajudam. Então, se eu puder somar, vale a pena. Se eu não puder... Peraí, eu estava no caso... Estava no caso certo? Tava... Ah, não, era letra B, né? Deixa eu colocar aqui para ver se eu consigo fazer rapidinho. Ó, 1, 0, né? Se for 0, 0, ele está dentro. Se for 1, 1, ele está fora. Né? Então, era o caso obrigatório, né? 1, 0. Caso 0, 1. E o caso 0, 0. Né? Então, a soma deles ser 0 faria sentido? Vamos ver. A soma deles ser maior ou igual a 0. A soma deles ser maior ou igual a 0 só pode ser válida para o caso em que eu pedi em particular. Isso daqui. Soma, e soma. 0 maior ou igual a 0, 1 maior ou igual a 0, maior ou igual a 0. Então, a soma maior ou igual a 0 até faz sentido, ele só não resolve o problema para a gente. Por isso que o maior ou igual a 0 não resolve. Mas se eu trocar para o 1, trocar para 1,
ele resolve para o que eu pedi, mas ele também aceita os casos em que eu não pedi, né? Ele falha nesse, tem que falhar, mas ele aceita esse daqui. E falha nesse, não. E ele continua aceitando nesse daqui. Então não pode ser também maior ou igual a 1, né? Aí se eu trocar para menor ou igual, aí agora ele tem que bater, né? Ficou ruim de escrever. Menor ou igual, menor ou igual. Se for menor ou igual 2, menor ou igual a 1. Ele falha aqui, mas ele precisa falhar aqui. Aqui ele precisa acertar, então 1 menor ou igual a 1 está válido. E os demais são permitidos? Os demais são permitidos, né? Eu posso ter o caso em que o x1 é 0 e o x2 é 0 ou 1, né? Então, 1 menor ou igual a 1 e 0 menor ou igual a 0. Isso. Tá, é isso. Deixa eu ver se agora eu voltar para a tabelinha que eu tentei mostrar para vocês. É que esse era um pouquinho mais complicado. Vou voltar. Então, x1, x2. Aí a gente tentou construir. Então, os casos que são possíveis são os casos, né? O caso que ele pediu explicitamente, né? x1 vale 1, x2 vale 0. Esse é o caso obrigatório. E ainda existem os casos possíveis, né? Que são, se x1 não for, se x1 não for 1, né? Se x1 for 0, o x2 ainda pode ser 0, e também pode ser 1, né? Tanto faz. Mas ele não pode ser, é o caso de cima, ser 1 e 1. Então não pode ser. Então esse caso, a desigualdade que eu vou construir não pode ser verdadeira quando x1 vale 1 e x2 vale também 1, né? Aí a gente tentou lá as desigualdades para um lado ou para o outro que já tinham falhado, aí a gente tentou a soma deles depois, né? Aí vou voltar para a soma. Aí se eu somasse, aí deixa eu ver no caso de maior ou igual, né? Maior ou igual, maior ou igual. E vai ser sempre maior ou igual. Maior ou igual, então maior ou igual a zero não faz sentido, né? Porque x1 e x2 podem ser zero, né? Por definição, x1 e x2 podem ser zero, né? Então, a soma deles, x1 mais x2, pode ser zero. Então, maior ou igual a zero vai ser sempre verdadeiro, né? Porque x1, por definição, ele é maior ou igual a zero, menor ou igual a 1, ele está dentro desse range. Então, a soma dos dois, né? O zero vai ser sempre verdadeiro. Então, a gente não vai usar o zero, até porque nem aparece zero também aqui, né? Porque senão a gente não consegue concluir nada. Foi o erro que eu caí lá, né? Aí aqui dá para a gente tentar, né, com 1. Né? Olha, aí, se a soma for 1, se a soma deles for 1, né? Aí eu vou tentar botar uma desigualdade. Aí se eu colocar maior ou igual, colocar maior ou igual, 1 maior ou igual a 1 é verdadeiro, né? 0 é maior ou igual a 1? Não, é falso.
Então, ele falhou aqui, só que aqui ele tem que ser verdadeiro. Os 3 casos possíveis, né? Então, falhou. Então, não pode ser maior ou igual. Né? Aí a gente volta. Vai tentar agora o menor ou igual. O menor ou igual. Menor ou igual. Aí todos têm que ser verdadeiros para poder colocar eles. Então, a soma. 1 menor ou igual a 1, verdadeiro. Né? 0 mais 0, 0 menor ou igual a 1, verdadeiro. E 0 mais 1, 1 menor ou igual a 1, verdadeiro. Então, os 3 casos possíveis são verdadeiros. E o que não pode ser, né, que é o único caso que não permite, que tem que ser falso, ele tem que ser falso. Então, a soma dá 2, ele tem que ser menor ou igual a 1. Né? Então, aqui deu 2 menor ou igual a 1. Aí é falso. Aqui tem que ser obrigatoriamente falso. Né? Aí deu para construir, né, sem lembrar qual que era a restrição de fato. Mas aí tem que tentar, né? Primeiro, as desigualdades entre si, que são os casos, o caso A, o caso A e o caso E aqui, né? E as desigualdadezinhas você consegue fazer 2 a 2. O A, o D e o E. Os outros envolvem somatórios, né? Aí com somatório, aí você tem que tentar. Não, eu tentei todas as desigualdades para par, não deu. Aí eu vou tentar somar elas. Aí tento somar, tento colocar valor, tento colocar 1, tento colocar 2, porque pode aparecer aqui, né? Pode aparecer 2, pode aparecer 3, que são essas divisões aqui, porque esse 2 daqui, né? Na continha que a gente está fazendo lá, ele pode vir para cá. Então, o 2 pode aparecer lá, o 3 pode aparecer lá, no quadrinho que a gente fez. Então, assim, é só um palpite para quem esquecer na hora, tá? Mas se ficar muito confuso, né, que acabou me gerando até confusão aqui quando eu for construir por causa do zero, né, pode acontecer, pode perder até mais tempo. Então, treinem antes, né, aquilo que vocês se sintam mais confortáveis, né? Se decorar for mais simples, decora, né? Só que aí fazendo com o tempo, vocês vão se lembrar, né, dos que mais aparecem, tá? Então, se essa parte final ficou confusa para essa construção, eu tento fazer assim quando eu estou com dúvida, para ver se batem os casos, né? Se eu não me recordo se é um maior ou igual, se é um menor ou igual, aí eu tento pelo quadrinho, né? Mas não é regra, isso daqui não está nem nas notas de aula. Eu falo às vezes com os alunos, mas esse acabou sendo mais complicado mesmo. Aí, conforme vocês forem fazendo, até as letras A até D, vocês vão esbarrar em vários desses aqui. Né? Em outros enunciados também vão aparecer, provavelmente alguma coisa da AD1 apareça para ter que lidar com alguma dessas situações, então vai aparecer, tá? De uma forma ou de outra vai aparecer algum exercício para vocês se adequarem nesses casos para ir treinando, né? E se achar que vale a pena decorar, decora alguns desses, né? Ou então criem alguma estratégia para vocês lembrarem como essa que eu costumo fazer aqui, tá? Só lembrando que não é regra, tá? Então, de dica, né? Era o que eu estava falando para vocês. As letras A, A, D vão estar em algum lugar daqui. E a letra A é muito parecida com a letra A daqui, né? Então, vocês só precisam se decidir lá se o que ele está pedindo exige
a obrigatoriedade de um deles estar travado e o outro não, né? Ou se ambos estão travados, né? Então, vocês precisam saber se é a letra A ou a combinação que a gente fez da letra A simultânea, né? Letra A e letra A. Aí já ajuda na letra A. As demais vocês vão achar aqui, mas aí vale a pena tentar descobrir qual que é. Beleza? Só peço desculpa pelo quadrinho lá, que eu achei que ia facilitar vocês, mas acabou não ajudando. Mas beleza, então a gente fica combinado de na semana que vem. Até o final dessa semana, né, vocês tentarem fazer essas letras aí para a gente conversar, pelo menos pela sala de tutoria, porque provavelmente já deva sair o enunciado da D1. Aí talvez a maioria já queira tratar alguma coisa de AD na próxima sessão, né? Mas fica a critério de vocês. Se não tiver muita coisa, ou se os enunciados ainda estiverem muito recentes, porque pode sair na sexta ou no domingo, né? Eu não sei como que está essa parte da elaboração com o professor meu. Aí talvez pode sair também muito em cima da aula, né? Do dia 25. Aí a gente pode continuar tratando da lista até que saia de fato, né? Breno, o professor colocou lá na aula 3 que vai sair dia 21. É o que estava previsto no cronograma, né? Mas assim, às vezes atrasa, tá? É bastante comum atrasar, tá? Por isso que eu estou falando isso. Aí se atrasar, aí a gente pode continuar na listinha, que vai dar uma boa ajuda para vocês. Aí a gente trata de AD na outra semana. Porque se atrasar, a gente repõe o tempo previsto. Então, se atrasar em alguns dias, vai ser reposto a quantidade de dias. Então, a gente vai conseguir tratar em vídeo aqui da mesma forma. Tá? Então, talvez seja até melhor que atrase. Né? Porque aí a gente consegue conversar mais um pouco sobre os exercícios da lista, né? Pelo menos até o 3, para vocês terem pelo menos um norte para começar a tarefa. E aí a gente vai tirando as dúvidas da tarefa conforme elas forem surgindo. Bom, deixa eu ver aqui. O pessoal saiu, a Sayuri saiu, né? Que era quem tinha feito a pergunta, mas o Israel estava aí. Então fica para a semana que vem, né? Ou ao longo dessa semana, quem conseguir fazer até o final da semana, essas letras A, D aí, que agora dá para fazer. A gente discute elas, tá bom? Mais alguma pergunta antes da gente fechar? Não? Então, beleza. Uma boa noite a todos aí, uma boa semana. Agradecer quem participou, quem ficou com a gente até o final. Trouxe dúvidas. Bom, e a gente se fala na semana que vem. Assim que eu tiver uma resposta das ADs, eu vou lançar um aviso para vocês, né? Se já estiver saindo, ou se eu precisar de tempo para montar os fóruns para vocês na plataforma, aí eu aviso, ó, gente, vai sair até o final da sexta-feira, ou vai sair até o final do domingo, tá? Aí eu vou avisando vocês. Porque precisa de um preparo na plataforma para alocar todo mundo certinho. Aí eu aviso. Ou então não, olha, vai atrasar para o domingo, ou vai atrasar para a próxima semana. Aí eu comunico vocês pelo moral de aviso, tá certo? Boa noite a todos aí, boa semana.